Metendo o nariz no filme alheio. Bem-vindos, amigos do Faro Frame. Estamos aqui mais um dia, hoje é um dia especial de entrevista em parceria com Desbravando Capitais. Estamos em Maceió, capital de Alagoas. A ideia dessa parceria com Desbravando Capitais é conhecermos os cineastas, realizadores de audiovisual pelo Brasil e valorizar esses profissionais que desbravam, né, e fazem o cinema, fazem acontecer dentro do Brasil. Hoje, Rafael Barbosa, nós vamos conversar com ele. Ele é jornalista de formação, é um cineasta, diretor, roteirista, curador, produtor, também já foi repórter, né, Rafael? Então eu queria dar a voz para você, agradecer pela sua disponibilidade. Como é fazer cinema em Maceió, Alagoas? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, assim, não é todo veículo que tem essa visão de buscar dar visibilidade a esse cinema periférico, que é o cinema que a gente faz aqui em Alagoas. Sim. Então, eu acho uma iniciativa muito rica, muito interessante e que merece ter projeção, ser conhecida. Uhum. E sobre a sua pergunta, como é fazer cinema em Alagoas, para mim é difícil responder porque eu só fiz cinema aqui em Alagoas, então eu não sei como é fazer cinema em outro lugar. Mas a gente tem nossas peculiaridades, né? E eu diria que uma das principais delas, assim, uma das principais características do nosso momento atual é ser um cinema em desenvolvimento, ser uma cena em desenvolvimento, jovem, apesar de, enfim, existem veteranos fazendo cinema em Alagoas, mas a gente não tem uma tradição como outras regiões que filmam há muitas décadas. A gente tem ciclos, na verdade, na nossa história, que temos nosso pioneiro lá, o Guilherme Rogato, que é um italiano que desembarca aqui e realiza os primeiros registros em audiovisual, enfim, na década de 20, na década de 30. E aí a gente vai ter períodos muito espaçados de produção. Então, depois dessa produção do Guilherme Rogato, que é uma produção relativamente regular, né, mas sempre realizada por ele, com uma característica oficial. Ele era um fotógrafo contratado pelo governo de Alagoas na época, que filmava inaugurações de obras, enfim. E chegou a fazer um filme de ficção, que é O Casamento é Negócio. A gente vai ter ali um outro momento de efervescência, que é um ciclo do Super 8, na década de 70, e aí depois isso retorna um pouco com o VHS, até chegar nesse ciclo atual, assim, contemporâneo, que eu acho que surge com o Doc TV. E aí vai evoluindo até encontrar também esse momento dos editais. O nosso primeiro edital de audiovisual aqui foi em 2010, pra você ter uma ideia. Então, a gente tem aí, eu acho que 13 anos de fomento local, né? Porque o Doc TV ele vem antes, ali em 2003, 2005, mas com o fomento federal, né? Um projeto federal que busca a descentralização, mas com recursos da Secretaria do Audiovisual. E a primeira vez que a gente tem o governo local investindo nas produções locais, isso foi em 2010. Desde então, a gente tem tido uma série de editais, seja do governo do estado, seja da prefeitura de Maceió ou de algumas prefeituras do interior, como de Arapiraca, que tem lançado editais também, mas também não é uma política muito regular, assim, a gente não tem uma lei do audiovisual que garanta que a gente tenha uma produção constante, anual, não? Uma política anual e regular. Eu acho que tem uma outra coisa que está a nosso favor, por ser uma cena de desenvolvimento e uma cena pequena. Nós somos um grupo de amigos que faz cinema, então a gente trabalha muito um filme do outro, a gente lida com a produção de uma forma muito parceira, torce pelos filmes uns dos outros, né? E estamos hoje no momento de realizar e lançar nossos primeiros longas-metragens, né? A gente veio com esse momento aí, com esses ciclos todos, realizando muitos curtas, alguns médios, alguns telefilmes. Está surgindo agora uma safra de longas-metragens contemporâneos, que em 2021 a gente lançou o Cavalo, que ele é pioneiro nesse momento contemporâneo do longa-metragem. A gente teve alguns outros longas-metragens em outros períodos, mas eu acho que ele inaugura essa fase contemporânea do longa-metragem em Alagoas. O Cavalo você trabalhou junto com o Werner Salles, né? Isso. Eu vi que teve algumas coisas muito, muito interessantes do Cavalo, que foi o primeiro do estado com essa questão do fomento digital público.
E eu achei algo bem interessante também do Cavalo é a questão de ele ter sido selecionado na lista dos filmes para representar o Brasil fora, né, no meio internacional através do Oscar, né? Tinha ficado naquela primeira listagem, achei bem legal também essa parte, né? Então é um filme que vocês trabalharam e tiveram bastante sucesso, né, de colocar ele à frente. Sim, é muito difícil, assim, é a nossa primeira experiência também de lançar um filme no circuito comercial, né, e nas plataformas, então foi um aprendizado e você tem que desbravar um terreno, né, tem uma série de barreiras com a mídia, enfim, a gente sentiu que poderia ter tido mais projeção, se tivesse mais investimentos, se tivesse mais portas abertas. Mas a gente conseguiu, eu acho, por um caminho alternativo, construir uma carreira alternativa para o filme, à margem um pouco desse circuito oficial, que fez com que ele fosse muito visto, né? E isso foi possível também porque ele foi lançado durante a pandemia. Ele estreou, a primeira exibição dele, a premiere do filme, foi no Festival de Tiradentes, em janeiro de 2020. Tá. E aí foi a nossa primeira sessão, uma sessão presencial lá em Tiradentes, que foi uma sessão bonita. E aí em março, pandemia, então ele não teve uma segunda sessão presencial. A partir daí, a gente não sabia o que fazer, estava aguardando para entender o que era que ia acontecer com as nossas vidas, né? Não só com o filme. O meio artístico foi muito atingido. Uma suspensão ali de que, meu Deus, exatamente. O que vai ser do futuro. E aí, quando as coisas começam a sentar um pouco, surgem os festivais online, e a gente ficou pensando, será que é uma boa estratégia, será que não é? E aí optamos para a sessão seguinte ser no Festival Ecrã, que é um festival pequeno no Rio de Janeiro. É um festival mais voltado para filmes mais livres, experimentais, assim, que combina muito com o Cavalo. E aí o filme passou, foi praticamente a nossa estreia, na verdade, porque em Tiradentes ele teve uma sessão muito pequena, numa sala pequena, e no Ecrã foi uma sessão para todo mundo ver, né? Porque é uma sessão online. E aí foi um estouro, assim, o filme foi muito visto, assim. Ele, junto com Sertânia, do Geraldo Sarno, foram os filmes mais vistos do festival. Que legal. E na sequência ele começou a ser convidado para uma série de outros festivais online. Sim. E foi muito visto, assim. Eu estimo que ele tenha sido visto em festivais em torno de 15 mil pessoas. Bom. Que é um número que, se fosse na sala do cinema, seria um número muito bom, né? Mas uma dúvida que eu fiquei, eu li a respeito que ele é um filme classificado como híbrido. Híbrido não é esse sentido de ser promovido online ou offline, mas sim no sentido de ele ter a classificação entre doc e ficção. É isso? Isso. Mas não necessariamente só entre o doc e ficção. Essa categorização é um pouco difícil. E foi um pouco difícil pra gente batizar, chamar de alguma coisa, porque é um filme que mistura tanta coisa, assim. E pra mim, a gente discutiu muito, conversou muito. Quando ele estreou em Tiradentes, não tinha essa categoria híbrida. A gente tinha que marcar ou documentário, ou ficção, ou experimental. Sim, E aí a gente acabou marcando experimental, e isso foi até problematizado por alguns críticos que diziam que o filme não era experimental. Depois, pra mim, eu entendo que ele é um documentário, mas que, como ele mistura uma série de experimentações, é um filme de dança também, é um musical de determinada maneira. Performance artística, assim. E aí, então, há quem chame ele de híbrido por essa mistura nessa fronteira entre o documentário e a ficção, mas que também traz uma série de outras possibilidades de linguagem, né? de dispositivos que a gente utiliza. Eu estive estudando um pouco a respeito do filme, me interessei bastante. Ele é um filme emblemático, né? Tem essa questão das premiações e tudo mais, mas obviamente tem o âmago do filme, que é essa questão das performances artísticas, do resgate da ancestralidade, né? Dessa questão de trazer também a questão da religiosidade de matriz africana, né? Então achei bem interessante disso. Tá a cabecinha pra cá um pouco. O que ele faz acordar, levantar da cama de manhã, e o que faz você ter interesse em estar aqui, e o que faz o seu corpo se mexer, né? Ou o que paralisa o corpo.
lagoa, sou de Alagoinha. A pisadeta, meu mestre, a pisadelinha. A pisadeta, meu mestre, a pisadeta. Eita! Que louvado seja o nome dela. Eu pareço ser, que as pessoas me dizem que eu pareço ser uma mulher forte, uma mulher séria, algumas vezes. Mas eu também tenho um lugar de fragilidade, assim. Eu entendi que o cavalo é uma... não sei se é uma pessoa, você pode esclarecer para mim, mas é aquela... colocar como ser, né? Aquele ser que recebe uma entidade, é isso? Isso, o cavalo é o nome que se dá aos médiuns que incorporam, né? Ah, tá. Então, são chamados de cavalos. São chamados de cavalos, tá. E aí você foi trabalhando, entrevistando essas pessoas para buscar mais subsídios, né? Sim, assim, durante o Exu a gente entrevistou muitos, né? Para falar sobre Exu. E aí, durante a pesquisa do cavalo também a gente aprofundou esse conhecimento e também levou para um outro lugar. Eu acho que a gente pega a simbologia do cavalo e amplia, né, para falar não só sobre esse símbolo do médium, mas também, enfim, uma série de outras possibilidades de que o cavalo representa para diferentes culturas. Então, o filme ele é um filme muito simbólico também. É interessante que você mencionou que foi construindo, foi tentando entender e desbravando para entregar aquela emoção que você sentia para o público. E isso também se colocou com a questão do roteiro, né? O roteiro foi se construindo, foi se moldando ao longo da produção, né? Das filmagens, no caso. Né? Sim, porque a nossa estratégia, né, nosso dispositivo era um dispositivo de cocriação. A gente selecionou 7 pessoas. Alguns eram cavalos, outros não, mas eram pessoas que de certa maneira eram, mesmo que não fossem iniciados da religião ou que não fossem médiuns, mas que tinha uma força e uma entrada, assim, um mergulho artístico, né, para a sua própria ancestralidade, né, uma pesquisa muito profunda. Então você tem o caso, por exemplo, do Elvis, que é um rapper de União dos Palmares, que escreve na sua poesia, no seu rap, muito sobre os orixás. Então, ele era um símbolo forte, uma imagem que nos remete diretamente a Zumbi dos Palmares, né? Que traz a sua força física e a sua postura, a sua atitude. Então, pra gente também isso era muito interessante para explorar no filme, né? E já outros eram... o filme tem alguns pais de santo, né? Como o Leonardo, como a Lady Serafim Olodum, né? Que são pessoas que têm uma força também, que são muito poderosas. Quando aparecem na tela, preenchem com energia muito incrível, assim, uma mágica muito potente. Sim. E eu acho que a mescla dessas coisas é que cria o impacto que o filme tem. Eu acho que é muito dessas pessoas, do que elas trazem, do que elas imprimem. E essa coisa que você fala do roteiro, né, que é construída, é isso, assim, eu acho que a gente queria co-escrever, co-construir junto com essas pessoas. Sim. E aí, inclusive a performance, né? Porque cada um traz uma performance, então eles e elas criaram as suas performances, a gente dialogava junto, pensava, né? Propunha coisas, mas muitas vezes a gente nem ia filmar sem saber o que era a performance. A gente não acompanhou os ensaios, né? A gente se preparava e assistia como se estivesse assistindo um espetáculo. Que legal. Pela primeira vez, e era sempre muito emocionante, assim, a gente saía arrepiados, e isso foi um processo muito incrível, assim. Viver isso, sabe? Acho que dificilmente a gente vai fazer um filme que nos possibilite esse tipo de experiência, sabe? Que é um risco também. A gente fez um filme em que a gente não tinha o controle sobre tudo. Né? Tá. O que é o mais usual, o mais usual do operacional é você ter um roteiro mais ou menos pré-estabelecido e trabalhando, obviamente se dá liberdade para os atores e os artistas, mas eu imagino que esse filme teve muito mais liberdade, né? Para as performances. E a gente estava preparado assim, para filmar as coisas com essa liberdade. Então acho que isso explica também como a gente, mesmo com essas
condições, a gente tem um filme que é muito bonito, muito plástico. Sim, sim. A fotografia do Roberto Tiuri é muito especial, assim. É um dos aspectos que mais chama a atenção no filme. A direção de arte da Nina, o conjunto dessas coisas, né? A imagem do filme, ela é muito bonita. E eu queria que você contasse um pouco pra gente, Rafael, como foi a experiência do Exu, além do bem e do mal, que foi o curta antes, né, de 2012, se ele trouxe elementos para esse filme também do cavalo, né? Trouxe sem dúvida. O Exu é um documentário dirigido pelo Werner Salles, que é o co-diretor do Cavalo, né? E eu produzi, ele me convidou para produzir. E para mim foi a oportunidade de ter um primeiro contato com as religiões de matriz africana. Até então eu desconhecia, enfim. E fiz um mergulho profundo para a pesquisa do documentário. Então eu visitei muitas casas, muitos terreiros, entrevistei dezenas de pessoas, médiums, filhos de santo, pais de santo, pessoas do povo do terreiro. Participei de muitas festas, de muitos toques e li muito sobre isso. E foi um filme que demorou, a gente passou alguns meses filmando, visitando muitas casas, não só em Alagoas, a gente foi para Pernambuco, foi para o interior do estado também. E eu saí desse processo mexido, assim, sabe? Sim. Houve uma transformação ali, virou uma chave que eu demorei a entender também o que tinha acontecido comigo, sabe? Era uma coisa que mexeu com o meu corpo, que abriu uma percepção também para uma série de coisas, e eu tentando entender esse processo, eu fui descobrir o conceito de ancestralidade, assim. O que me conectava com essas coisas estava além sabe, do que eu acumulei até então, né? Sim. Do meu momento. Então, assim, tem uma coisa que vem antes de mim que eu carrego, né? E que vibrou comigo com esse encontro. Que legal. Poderoso. E foi daí que surgiu a vontade de falar sobre isso, de aprofundar isso, porque o Exu é um culto. Sim. Né? E ele a temática do filme é a entidade Exu, o orixá Exu. Sim. Então é circunscrito ali naquela discussão. E aí depois, assim, alguns anos depois, assim, o Exu, ele é de 2012. A gente filmou em 2011 e lançou em 2012. E o Cavalo, ele surge em 2015. É quando surge o primeiro edital aqui em Alagoas, de longa-metragem. O primeiro edital que fomenta um longa-metragem. E aí, na época, eu e Werner trabalhávamos juntos na produtora dele, na Núcleo Zero. E todos os dias a gente conversava muito sobre cinema, sobre projetos, trabalhávamos em muitos projetos juntos, criando juntos o tempo inteiro, e nessas conversas a gente trocava muito sobre essa experiência que a gente viveu, né? E uma hora a gente entendeu, eu acho que esse é o assunto, assim, que nos atravessa tanto a mim quanto a ele, a ponto da gente querer fazer um filme sobre isso, que é um longa-metragem é uma missão de muitos anos, né? Você tem que ter muita vontade, tem que ser uma coisa que de fato te mobiliza para levar você a viver, a tocar aquela missão. E esse tema nos movia, assim, a esse ponto. A gente pessoalmente me inquieta a ponto de precisar fazer essa investigação, porque também é isso, é um mergulho, que é uma pesquisa, é uma investigação. A gente não sabe, eu particularmente não sabia muito bem o que eu queria dizer. Eu tinha um sentimento forte que eu queria transmitir, eu queria que as pessoas sentissem um pouco daquilo que eu sentia quando eu estava num terreiro, quando eu estava diante de um cavalo. Exu é o deus da noite, do dia também, que, como eu estava falando, o Exu não tem hora. Exu é a base do sistema, Exu é o elo, é a ligação entre o Urum e o Aê. Que nós não temos nenhum escrito, nós não temos nenhum livro sagrado. Nosso livro sagrado é a nossa oralidade, é o que os mais velhos nos passaram. Um ponto de interrogação, quem é Exu? Como é que Exu atua nos terreiros? Qual a função de Exu em cada um desses espaços? Exu no candomblé é o mensageiro dos orixás. Tem Exu que serve a 2 ou 3 orixás. E tem Exu que é de um orixá específico. Exu não é maléfico, Exu não é um orixá do mal.
Exu é um mensageiro que trabalha para o bem. Por que ele trabalha para o bem? Porque ele leva o seu recado ao seu orixá. É um trabalho do Exu. Exu, na realidade, é o que você procura. Se você cultua Exu para o bem, a história de Exu perto de você só é para livrar você do mal. Agora, se também você pede maldade, Exu tá ali, como ele é mensageiro, ele não tem limite, não tem portas que prenda Exu, então ele tá ali para fazer o que se manda. Por isso algumas pessoas usam para maldade. Fora dos terreiros, onde é que a gente pode encontrar Exu? Em todo canto. Assim como você encontra o seu soberano em todo canto, você encontra Exu. Exu não é o diabo. Existe o bem sem o mal. Existe? O bom sem o ruim? Não, né? Então Exu é o diabo. Fazemos o que vocês pedirem. Desde que vocês nos ofereçam. Se quer o bem, vai receber o bem. Se quer o mal, vamos trabalhar e ver o que é dá. Tem uma série de outros filmes. A gente fez A Feijoada da Vovó Maria Conga, que é um filme também que tem sido muito visto. Tanto o Exu quanto A Feijoada da Maria Conga estão no YouTube e eles são muito vistos. Se eu vou ver nos comentários, assim, as pessoas interagem muito e compartilham, enfim, curtem muito esses filmes. Você começa a trabalhar com audiovisual, cinema, produção artística em 2008, é isso? Sempre quis fazer cinema, assim, desde os 12 anos. Sempre fui obcecado por cinema, mas aqui em Alagoas a gente não tem curso de cinema. Ainda não tem, daí não tinha na época e não tem agora. E eu não tive condições de sair para estudar cinema, então eu fui fazer jornalismo, porque era mais próximo, assim, né? E eu sempre gostei muito de jornalismo também. Sempre gostei muito de escrever e escrever sobre cinema. Então eu me graduei em jornalismo na UFAL, Comunicação Social. E aí no final do curso, meu trabalho de conclusão de curso foi um documentário que eu acompanhei o Hermeto no retorno dele à Lagoa da Canoa. Fazia mais de 20 anos que ele não vinha. E aí eu passei 3 dias filmando ele e lancei um documentário que chama Chimarrão, Rapadura e Outras Histórias, né? Foi o meu primeiro filme, foi a conclusão de curso. Aí depois eu filmo de novo em 2011, um curta de ficção, que é o meu primeiro curta de ficção, que chama Quilômetro 58. Que é um road movie, assim, um thriller. E no ano seguinte eu lanço O Que Lembro Tenho, que é também um curta de ficção, que fez uma carreira bem bonita, assim, ganhou muitos prêmios e circulou bastante. O Que Lembro Tenho me chamou bastante atenção também quando eu estava fazendo. Eu acho que foi antes do Cavalo, foi o meu filme que teve mais destaque, que impulsionou a minha carreira, assim, o meu caminho, e da equipe que trabalhou junto também, sabe? Eu acho que tem muita gente que estava naquele filme que segue hoje com... Enfim, a gente segue trabalhando junto, crescendo junto, foi fazer os longas juntos. Saindo desse lado que é você ser um espectador e depois você pensar em ser um profissional da área, o que foram suas motivações, suas inspirações, ídolos, né, que você teve ao longo da história? Eu demorei a entender, ainda estou entendendo o que é que me leva, porque é uma força tão grande, assim, tão absoluta, que eu nunca consegui fazer outra coisa, sabe? Tudo que eu tentei fazer, que desviou um pouco desse caminho, eu não consegui, assim, eu me dei mal, eu me sabotei. Então foi meu caminho até aqui, a minha carreira sempre foi muito voltada, todos os passos calculados para que eu trabalhasse com cinema, vivesse de cinema, ainda que fosse tão difícil fazer isso aqui, porque quando eu comecei a fazer cinema era muito incipiente a produção e o circuito, então não havia oportunidades, não havia um fomento, enfim, eu participei de um movimento de uma geração que construiu essa realidade que a gente vive hoje, que já é muito diferente, né? Ainda está muito longe do ideal, mas a gente
Construiu fez as bases, né? Assim, politicamente, enfim, esteticamente. Então foi uma geração que criou um movimento forte. E eu simplesmente não consegui fazer nada diferente disso. Então é algo que me tomou desde muito cedo como um sonho, assim, como uma obsessão. Eu uso essa palavra porque tinha esse lugar dele. Meu pai achava que eu era doente, assim, porque eu vivia cercado de fitas de VHS, e não fazia outra coisa, não pensava em outra coisa, não falava em outra coisa, era até chato. Mas eu acho que eu me encontrei no cinema, aí depois essa série leva para análise, né, psicologizando a coisa, eu encontrei no cinema uma maneira de me comunicar assim, com o outro muito poderosa, assim, que é uma dificuldade pessoal minha. Eu acho que eu tinha muito mais, hoje eu ainda tenho trabalhado isso, mas eu tenho dificuldade de comunicação. Eu era uma pessoa muito tímida, muito fechada, muito introspectiva, e o cinema é uma forma de você falar com o mundo todo, né? Porque o cinema, uma obra, ela pode chegar em qualquer lugar do planeta, né? Então é uma via de comunicação subjetiva também, que você não é só verbal, não é só escrita, mas também então você pode usar você pode comunicar pelo sensível, pelo sentimento, né? por um repertório também incrível de possibilidades. Então eu acho que talvez tenha sido um pouco isso também. Eu encontrei ali uma maneira de falar que me libertou. No quilômetro 58 você menciona bastante disso, né? Que você fala que o verbo é uma parte só, que você gostava de expor os outros elementos, né? Como é um road movie, né? A pessoa está dentro de uma estrada e tal. Que você menciona, até vi uma entrevista sua comentando sobre um pouco de inspiração no David Lynch, no Mulholland Drive, né? Que ajudou também ali na concepção do quilômetro 58. Tem essa questão dos outros elementos que podem colaborar além da palavra, né? Na expressão ali através do filme. O quilômetro 58 é de 2012, eu tinha 20 e poucos anos. Hoje eu tenho 38, então acho que se passaram uns 15 anos aí. E em cada momento desse a gente tá voltado para uma pesquisa, então ali eu estava muito influenciado por realizadores que eu estava vendo muito naquele momento. David Lynch era um deles. Os meus filmes, eles são muito diferentes entre si, não tem assim... Existem sim alguns traços, algumas características que atravessam eles, autorais, mas ao mesmo tempo assim, eles têm buscas distintas, e eu acho que cada um deles também aponta para um lugar de pesquisa de referência, né? Eu gosto muito do documentário, quero fazer cada vez mais, porque o documentário ele possibilita, como essa experiência que a gente teve no cavalo, a ficção não permite isso, sabe? Que você seja surpreendido todos os dias. Sim. Por mais que você tenha um roteiro, e o cavalo tinha um roteiro quase de ficção, assim, muito meticuloso, com todas as cenas do filme, mas todos os dias a gente entrava no site e a gente se surpreendia. Aconteciam coisas que não estavam roteirizadas. Eu imagino que os documentários também possibilitem as conexões com pessoas, né? Pessoas reais. Porque a ficção você faz os personagens, né? Agora no documentário você descobre o personagem através de pessoas, né? E eu amo documentários de personagem. Eu acho que são muito poderosos, assim. Eu gosto muito do cinema brasileiro, eu gosto muito do cinema nordestino. Me inspira muito, assim, né? Petros Cariri é uma figura incrível, Camilo Cavalcante, Kleber Mendonça Filho, e muitos outros, assim, diretores e diretoras que eu acompanhei também nesse meu caminho de desenvolvimento. Acompanhei os curtas, depois os longas dessas pessoas, né? Vi como eles foram evoluindo, amadurecendo, e com certeza eles me inspiram, e todos aqueles grandes nomes do cinema mundial que sem dúvida também são muito inspiradores, porque eles desbravaram o seu tempo, né? Sim. Eu acho que cada projeto me puxa para um lugar assim, de pesquisa, até de coisas que eu não conheço, e eu vou em busca para pensar. Eu acho que ali pode ter uma pista, ou alguém que te recomenda. Eu gosto muito de ouvir também recomendações, assim. Eu gosto muito de mostrar os meus roteiros para os amigos. Legal. Mas tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar? Como é o seu operacional do seu trabalho, essa questão de buscar fomentos, apoios, né? Assim, eu não sei se eu tenho muito método, assim, até a coisa da escrita para mim, eu não às vezes eu até estudo os métodos das pessoas mais experientes, tento aplicar alguns, mas eu acho que também
cada projeto eu tento achar uma forma de fazer ele da melhor maneira. Mas assim, tem um processo que é um processo que a gente tenta ser o mais profissional possível, Claro. né? Então, por exemplo, na viabilização dos projetos, a gente tenta fazer a captação sempre ou por editais ou por uma composição de receitas que passa por edital, e também junto com captação com leis de incentivo, patrocinadores. Então, nossos projetos têm sido feitos dessa maneira e têm sido possíveis muito porque a gente tem hoje uma política local, porque, enfim, os editais nacionais, a concorrência é muito mais complexa, então é muito mais difícil pra gente que está aqui em Alagoas, que é a periferia da periferia da periferia do mundo, né? A gente conseguir acessar essa fatia que tem muito mais gente maior que nós, né? Sim. Já acessando há muito mais tempo. Então, cavar esse espaço é muito difícil. A gente vem fazendo isso, mas a gente conseguiu dar passos muito maiores, muito menos tempo, porque a gente tem editais que pensam a produção local. Entendi. O Cavalo ele foi feito porque existia um edital, existe uma política pública que agora está desativada, foi desativada durante o governo Bolsonaro, que chama Arranjos Regionais. Depois passou a se chamar Co-Investimentos Regionais. Mas é uma política federal? Ou é uma política federal, mas que ela financia editais locais. Então, se, por exemplo, no caso do Cavalo, a Prefeitura de Maceió respondeu essa chamada, né? Lançando um edital e aí a Ancine financia esse edital. Ele complementa os recursos desse edital. Então ele possibilitou que Maceió e Alagoas financiassem longas com recursos federais. Uma contrapartida local, mas com recursos majoritariamente federais. E isso criou o Cavalo e criou uma série de outros longas. A gente tem hoje 12 longas em produção agora. Que legal. Em diferentes estágios. Eu vou filmar meu próximo longa agora em janeiro. A gente tá também na pré, a todo vapor. Sim, sim. Que é o meu primeiro longa de ficção, né? Cavalo. Esse é um totalmente documentário ficção. Híbrido ou experimental, como queiram chamar, mas o meu próximo filme chama Olhe Para Mim, é uma ficção por sangue mesmo. Que legal, que legal. Inclusive um filme de fantasia, assim, muito diferente do que você já trabalhou. Do que eu já fiz, vai surpreender um pouco. Eu tô bem empolgado. Queria que você contasse pra gente algum bastidor que passou na produção dos seus filmes que você se recorde, que seja uma história bacana pra contar pra gente. Tem algumas coisas engraçadas, constrangedoras. Mas eu vou contar uma história do que lembro tem, que também eu acho que marcou muito a minha memória. E é um filme que ele teve uma vivência muito mágica, assim, de set e de relação entre nós da equipe, entre nós com o elenco, por uma série de motivos, mas eu acho que houve uma convergência de coisas para isso, mas que houve um grande catalisador, que foi a figura da Anita das Neves. Que é a protagonista do filme, e ela nunca tinha feito nada. Assim, a gente pode chamar de não ator, não atriz. A gente estava na pesquisa de elenco do filme, né, buscando uma pessoa. Eu tinha convidado uma atriz pro filme. Na verdade, também não era atriz, mas era uma artista. E ela desistiu. Uma semana antes da filmagem, ela desistiu. E a gente estava em pleno processo de ensaios, e o filme é sobre Alzheimer. E a irmã dela tinha falecido com Alzheimer, ela estava sentindo um desconforto de se colocar naquele lugar. Muito sensível, né? E ela desistiu, e aí a gente, assim, por um momento bate aquele desespero, né? Assim, eu vou rodar uma semana e eu não tenho a protagonista. Não tem a protagonista, só isso, né? E aí a minha, enfim, produtora maravilhosa, diretora de arte também, a Natasca Conrado, enquanto a gente estava fazendo a pesquisa de locação desse filme, a gente viajou o estado inteiro, porque assim, eu estava muito focado, muito disposto a encontrar uma casa do jeito que o roteiro pedia, e a gente viajou todas as regiões do estado, do sertão à zona da mata, e no final desse processo de algumas semanas, a gente encontrou a casa perfeita em Boca da Mata. Parecia que tinha brotado do storyboard para a realidade. Assim. Olha que interessante. E aí, quando a gente chamou na porta dessa casa, era uma casa num sítio, assim. A gente atravessou 7 porteiras, não tinha mais para onde ir. Caramba! Na zona rural, assim, quando a gente viu assim, daqui a gente não pode passar mais. A gente olhou para um lado e encontrou um senhor, que era o seu Mendes, cuidando de um cavalo, e a gente perguntou, a gente tá procurando uma casa assim, que tem uma árvore
grande, que não tenha fios, que pareça uma casa antiga, para um filme. O senhor sabe dizer alguma casa assim? E aí ele falou a minha casa. Aí eu falei, você pode levar a gente lá? Ele, posso. Ele nos levou até a casa. E aí, quando a gente chegou lá, ele nos apresentou a esposa dele, que era essa senhora, Anitta das Neves. E quando eu a vi, eu falei, olha, ela é exatamente a personagem. Mas a gente já tinha fechado uma pessoa, então tocou o barco, né? Então não ia desconvidar a pessoa. Quando ela desistiu, aí na hora a Natasha falou, lembra da dona Anitta? Vamos falar com ela? Vocês conheceram a Anitta antes, né? Que foi uma semana. Ficou ali a gente fechou pra filmar na casa dela. Já tinha fechado, a outra pessoa só pra desistir. Mas que outra pessoa ia interpretar a personagem. E aí quando a outra pessoa desistiu, a gente ligou pra ela e perguntou se ela tinha interesse. E fomos lá na casa dela, mostramos o roteiro pra ela. E ela topou de cara, assim, ficou emocionada, feliz. Ela nunca tinha entrado num cinema na vida. Nunca entrou no cinema? Nunca tinha entrado num cinema. E aí ela topou fazer o filme. A gente filmou a metade, foi na casa, no sítio dela. E a outra metade foi aqui em Maceió, né? Porque o filme ele, tipo, tem um flashback, que é essa parte rural que acontece na casa dela, e o presente foi essa parte que era urbana no apartamento. E eu acho que ela trouxe esse sentimento tão forte, assim, sabe, de mãe. Ela interpreta a mãe no filme, e um amor, uma figura extremamente amorosa. Então a gente se emocionava no filme, que a gente chorava todos os dias filmando, sabe? Olha, muito porque a gente via a emoção dela, a entrega dela, uma senhora de quase 80 anos, atuando pela primeira vez e fazendo aquilo com muito entrega, muito amor. Sim. E isso foi extremamente marcante para ela. A primeira vez que ela entrou no cinema foi para a estreia desse filme. E ela se viu na tela ainda. Como protagonista, ovacionada. Assim. Que maravilhoso. Que foi na Mostra Sururu, esse festival aqui, que é o nosso festival de cinema lagoano. Sim. E ela ganhou o prêmio de melhor atriz. Olha que maravilha. Nesse festival, e ganhou alguns outros prêmios nacionais. Foi destaque em uma série de publicações, então foi uma coisa muito importante para a vida dela. Ela teve um recomeço assim, nessa fase final da vida, de realização de um sonho que ela nem sabia que tinha, de ser atriz. Descobriu, né, depois. E, enfim, logo depois ela faleceu, 2 anos depois, na verdade. Foi tão marcante para ela que ela foi enterrada com o figurino que é do filme. Olha que história. E ela cantava músicas no filme que as pessoas cantaram no enterro dela. Foi muito... Quando eu lembro, assim, eu me arrepio, muito me forte, emociono. né? Que bacana. Porque foi muito forte viver isso, assim. Eu me questionei muita coisa depois, assim, do nível de interferência que o cinema tem na vida das pessoas, sabe? Sim. Para o bem e para o mal. Nesse caso foi para o bem, mas pode ser muito traumático também. Com certeza. É uma entrada muito profunda, a gente bagunça um pouco a vida das pessoas. Então isso foi uma coisa que me marcou bastante, mas refletir, né? Fez com que ela tivesse um reconhecimento e uma influência, assim. Ela marcou... Sim. Esse filme foi muito visto, né? E principalmente aqui em Alagoas, então eu acho que ele marcou muita gente. E hoje a Mostra Sururu tem um prêmio com o nome dela. Olha que Anitta das Neves, assim, além de algumas outras homenagens. E o que foi que fez a senhora aceitar? Que a senhora estava em dúvida. Não sabe? Não sei. Eu acho que é o que tem de ser, né? O que tem de acontecer. A senhora achou a história bonita? Achei. A senhora achou a Maria, sua personagem, bonita? Achou a Joana bonita? Por que a senhora achou bonito? Não sei. O que é? Sabe não sei? Não sei não. Porque eu gostei do trabalho. Foi. Gostei das pessoas. De todo mundo. Se a senhora tivesse palavras para dizer pra gente, palavras que a gente devesse se lembrar, se a senhora tivesse um conselho para dar para as pessoas que vão assistir a isso, o que a senhora diria? Se a senhora falasse, sabendo que um monte de gente vai assistir. Senhora, do alto da sua sabedoria, do alto da cadência que Deus deu à senhora, o que a senhora diria pra gente? Que conselho a senhora diz pra gente? Todo mundo querendo seguir o destino que Deus pode seguir. Com fé em Deus não vai dar. Não existe medo, não. Bota o coração em Deus. Pense firme. Pense positivo. Não pense negativo. O que eu digo é isso. São essas palavras que eu tenho para dizer.
o filme ele é muito emocionante, assim, Sim. que eu não imaginava que seria, assim, mas ele conseguiu se conectar com muita gente. As pessoas assistem o filme, principalmente as pessoas que viveram histórias parecidas, né? Que tiveram cuidado do pai ou da mãe. Ele, enfim, rola essa identificação, essa empatia, e a figura dela parece que se transforma, sabe? Uma das frases que eu mais ouvi era que as pessoas diziam que o filme foi um reencontro. Quase como se elas estivessem revendo a mãe ou revendo a avó. Um parente. A partir da figura dela. Então ela teve essa capacidade de ser se transformar, se conectar com as pessoas, nessa figura, nesse signo materno, assim, sabe? E esse signo do amor, assim. Acho que foi uma das experiências mais fortes que eu vivi com o cinema. Foi esse encontro com ela e com... Não só com ela, eu acho que com o processo, com a equipe, com a vivência desse set. É um set que eu nunca vou esquecer. E aprendi coisas nele que eu tento replicar nos outros filmes, por mais difícil que seja, né? Sim. Que foi o respeito, é o silêncio, sabe? Eu tenho uma busca meio utópica de achar que é possível fazer cinema de uma forma em que a gente consiga se respeitar, que a gente consiga ser humano, né? Não só pensar o cinema como esse fluxo industrial em né? que você só precisa... A coisa mais importante é entregar aquele resultado e não importa muito a que custo isso, sabe? Acho que é uma reflexão que eu faço e que eu tento levar para as minhas produções e acho que ela vem já desse germe lá do que a gente viveu no Que Lembro Tenho, que eu quero muito replicar isso. Eu queria pedir a gentileza de você deixar uma mensagem pro pessoal do nosso canal, aqueles que nos acompanham, que são amantes do cinema, gostam de cinema como espectadores ou eventualmente gostam do cinema, tem esse sentimento de produzir coisas, né, tudo mais. Vou deixar duas, assim. A primeira é um convite para conhecer o meu trabalho. Sim, acho que muitas pessoas que estão assistindo não conhecem ainda, então alguns filmes meus estão no YouTube, então se você conhecer alguns filmes que eu mencionei, o Que Lembro Tenho tá no YouTube, o Quilômetro 58 tá no Vimeo, o Cavalo pode ser visto na plataforma Itaú Cultural Play, que é gratuito, você entra lá e é só fazer um cadastro. Legal. Gratuito, pode ver o filme e diversos outros filmes brasileiros. E outra mensagem que eu deixo é que quem tem vontade de fazer cinema, faça. Porque por mais que pareça não ser, hoje a gente vive um momento em que o cinema é sim democrático e tecnologia, acessível. Né? A tecnologia e o próprio fomento. Eu falo por experiência própria, assim, aqui em Alagoas hoje a gente tem muitos editais com um volume razoável de recursos e a maioria das pessoas que ganham esses editais são estreantes, são pessoas que nunca tinham feito um filme antes. Então, assim, às vezes eu vejo muito isso, eu faço curso, formação, e eu vejo que há um senso comum de que é inacessível, é uma panelinha, eu não vou conseguir porque eu não sou amigo de ninguém. Não é isso, tem influência, sabe? Né? Não tem nada a ver com isso. Assim. Isso deve existir em alguns níveis, em alguns lugares. Mas os editais, sejam eles os alagoanos, sejam eles nacionais, eles são democráticos. E aí fica a questão, como é que faz um bom projeto competitivo? Enfim, mas também existem as ferramentas, está aí na internet, uma série de... mas parte de uma ideia, né? Se tiver uma ideia, uma história para contar. Né? E se dispor a trabalhar muito nisso, buscar ajuda. Quem puder estudar, obviamente, é incrível, né? Existem aí cursos bem interessantes de cinema, mas eu não tive essa formação, né, formal, clássica, acadêmica e estou fazendo cinema. Estou vivendo de cinema, então é possível também fazer de forma autodidata. Né? Eu estou aprendendo enquanto faço. É um caminho mais longo, é um caminho mais difícil, mas é um caminho possível para quem, como eu, não teve condição de estudar cinema. E conheçam o cinema alagoano, conheçam o cinema brasileiro. Sim, com que tem obras incríveis. Muito obrigado. Então, Rafael, como parte do nosso grande objetivo desse projeto, Conhecendo Cineastas pelo Brasil, é isso, né? Ajudar a divulgar, colocar as obras para serem vistas, né? Como eu já entrevistei um outro cineasta que ele diz, né? Eu faço o filme para ser visto, então quero colocar ele para as pessoas verem e tudo mais e compartilhar esse sentimento, né? Com certeza. Então tá ótimo. Muito obrigado, Rafael, mais uma vez, e espero que o pessoal curta, e nós vamos colocar depois aí no descritivo os filmes, todas as referências,
E a gente vai para uma próxima entrevista até um outro momento. Até mais então, pessoal. Tchau, tchau. Action!